Olá, hoje tivemos aula de português online às 9h30 da manhã. E aqui, hoje dia 4 de janeiro de 2020. E aqui vai a atividade que foi trabalhada na aula. Vamos lá? Para você que não participou da aula online, você vai pegar o livro na página 253, que foi trabalhado semana passada. Colocar correção coletiva 4 de janeiro. Vamos lá então, que esse dever é da semana passada, mas nós corrigimos hoje na aula online e fizemos mais 2 páginas. Então vamos começar. Na sua opinião, o que esta receita ensina a preparar? Então, o que ela está ensinando a preparar? Torradas com queijo. Então, a resposta é torrada com queijo. Como você chegou a essa conclusão? Observando o título da receita. Então, ao observar o título da receita, a gente consegue, saber qual a receita, o que a receita está falando. Então, a resposta 1 é torrada de queijo e a resposta 2, observando o título da receita. Próxima página. 2, responda. Letra A. Para que servem as imagens que acompanham o modo de preparar essa receita? As imagens servem para ajudar o leitor a preparar a receita. Então, ao ver a imagem, eu fico mais segura para fazer aquele prato, ok? Letra B. Para que servem os números que aparecem nesse trecho da receita? Então, no modo de preparo tem 1, 2, 3, até o 5. Os números, eles servem para dizer a ordem de cada ação a ser executada. Então, ele vai mostrando a ordem que você vai fazer os ingredientes, vai fazer o prato. Então, os números indicam a ordem das ações que devem ser executadas. 3. Releia um trecho da receita. Salpique toda a fatia com queijo ralado. Então, salpicar é o mesmo que espalhar, molhar ou despejar. O sinônimo de salpicar é espalhar. Ok? 4. Circule a imagem que mostra como a cebola deve ser cortada. Então, a cebola, ela é cortada em quadradinhos ou em rodelas. Então, você vai circular aqui, eu fiz um quadrado, você vai circular as rodelas, porque ela é mostrada em rodela. 5. Leia e responda. Coloque as fatias de pão na assadeira e toste-as dos 2 lados. Passe manteiga sobre elas. Qual a pontuação usada no final das frases na parte modo de preparar a receita? Então, aqui no final da frase e aqui no final da frase, usamos o ponto final. Então, vocês vão escrever lá, ponto final. Próxima página. Página 255. Mais sobre receita culinária. Responda. Você já preparou algum alimento ou ajudou alguém a preparar? Qual? É uma resposta pessoal, tá bom? Se você já ajudou sua mãe a preparar um alimento, coloca sim. Se não ajudou, coloca não. Você seguiu uma receita? Se você e a sua mãe, ou seu pai, ou sua tia, alguém da sua família, você ajudou, você seguiu a receita ou fizeram de cabeça? Aí você vai colocar, se você seguiu a receita, coloca sim. Se fez de cabeça, coloca não. Onde é possível encontrar receitas culinárias? Marque um X. A gente pode achar em livros de receita, em caixinhas de alimento, na internet e em jornais. Então, a gente vai achar em livros de receita, em caixas de alimentos, na internet ou em jornais. Em revista científica? Não. Em livros de literatura? Também não. Então, a gente vai marcar 1, 2, 3 e 4. Próxima página. Coisa fina. Você já comeu alface recheado com requeijão e nozes? Leia o modo de fazer essa receita. Então, isso aqui é uma receita e só tem um modo de fazer, Então, vamos ver lá. 1. Coloque o requeijão e o óleo na tigela e amasse-os bem até ficarem totalmente incorporados. 2. Adicione as nozes e misture bem. Reserve e espere, tá? 3. Escolha as folhas de alface, as maiores, retire com cuidado a parte dura, sem furá-las. 4. Lave-as bem e deixe escorrer.
virando a parte oca para baixo. 5. Abra cada folha sobre a tábua e encha com uma colher de sopa do recheio. 6. Prenda-a com um palito como se fosse uma trouxinha e arrume-as numa travessa rasa. Então, é uma receita, né, de trouxinhas de alface. 4. Mesmo não tendo sido listados os ingredientes, é possível fazer essa receita? Justifique. Mesmo que não tenha lá a lista de ingredientes, a gente consegue fazer receita? Sim, a gente consegue. Ao ler o modo de preparo, a gente vai conseguir fazer a receita, ok? Releia 2 das instruções da receita. Escolha folhas de alface e retire com cuidado a parte dura sem furá-las. Lave-as muito bem e deixe escorrer. Escreva que palavras as expressões destacadas estão substituindo. Então, as que estão destacadas é o las e o as. Essas 2 palavras substituem folhas de alface. Estão substituindo folhas de alface. Próxima página. Agora, imagine essas instruções se estivessem escritas assim. Então, agora nós escrevemos a instrução de uma outra forma. Vamos ler. Escolha as folhas de alface e retire com cuidado a parte dura sem furar as folhas de alface. Lave as folhas de alface muito bem e deixe-as escorrer. Responda. Qual das formas de escrever você prefere? Esta que está lá no texto, no modo de preparo, ou essa que a gente reescreveu? A resposta correta é a original, esta aqui, a primeira. Por quê? Porque evita a repetição de palavras e torna a leitura mais agradável. Aqui fica repetindo a palavra folhas de alface o tempo todo e a leitura fica cansativa. Mas a original, ela não repete, ela usa-se os pronomes las e as para substituir a palavra folhas de alface, tá? Então, a resposta é a original, que evita a repetição desnecessária de palavras, deixando a leitura mais agradável. 7. Imagine que as instruções não fossem numeradas, mas usarem palavras como depois, então, em seguida, por fim, para indicar a sequência do preparo da receita. Complete o texto abaixo usando as palavras que indiquem a sequência das ações. Então, a gente vai completar esse texto usando essas palavras aqui em destaque. Então, vamos lá. Primeira instrução. Escolha as folhas de alface e retire com cuidado a parte dura sem furá-las. Aí tem um espaço, né? Lave-as bem e deixe escorrer. Então, a gente vai colocar depois, lave-as bem e deixe escorrer. Em seguida, abra cada folha e encha com uma colher de sopa do recheio. Então, prenda com um palito como se fosse uma trouxinha. Por fim, arrume-se numa travessa. Então, as palavras ficam depois, em seguida, então e por fim. Então, até amanhã com mais uma aula. E não se esqueça da aula de ciências da plataforma. Beijos!